A Marvel ainda nem lançou o filme dos X-Men, mas a verdade é que a saga mutante já começou. Eu não tô falando dos mutantes da Record. Os indícios estão espalhados em Homem-Aranha, Wonder Man e nos bastidores de produção e até nas decisões estratégicas da Disney. Sim, meu amigo nerd, o plano é muito maior do que simplesmente introduzir mutantes assim à toa. E não é um trailer, não é um rumor de fã maluco no Reddit às 2 da manhã. Aqui é análise com fonte, com contexto, com Léo Zalcman perdendo horas de sono por você aí que tá assistindo. Então hoje eu vou te explicar o que a gente já sabe sobre o filme dos X-Men lá no universo MCU. Qual o plano real da Marvel para a saga mutante e por que 2028 pode marcar o início de uma nova era. E por que tudo isso já está sendo plantado agora na sua cara e você talvez não tenha nem percebido até agora. Então prepara seu cafezinho aí, senta na sua cadeira gamer ou tá no banheiro, porque eu não julgo se estiver me assistindo no banheiro ali, aquele momento de relaxar. Esse vídeo você vai querer assistir até o final, então se prepara, bora e roda a vinheta, produção, modo Wolverine aqui. Tchau, tchau. Os X-Men do MCU já entrou oficialmente em pré-produção, com direção de Jack Schreier, roteiro de Michael Leslie e as filmagens estão previstas no Reino Unido ainda para esse ano. E tudo indica para uma estreia no inverno do Brasil de 2028. E o detalhe mais importante não é nem o diretor, é o designer de produção, que é o Casa Farahani. Quem? Nazaré, você deve estar com a cara da Nazaré. Calma, que eu sei que esse nome não te diz nada agora. Mas quando eu acabar de falar, você vai entender por que esse cara importa mais do que qualquer ator escalado. O Casa Farahani foi responsável por criar todo o visual do Loki, construiu o Baxter Building no novo Quarteto Fantástico e trabalhou em nada mais nada menos que Avengers Doomsday. Então assim, o cara é o papa do design. A Marvel está colocando o arquiteto visual mais importante do MCU para construir o que pode ser o novo pilar físico do universo, a Mansão X. E olha, quando a Marvel contrata o cara que fez o Baxter Building ficar incrível, é como chamar o Niemeyer para reformar sua casa. É algo muito grandioso que tá vindo aí. E por que a Marvel precisa disso urgente? A Torre dos Vingadores acabou, a base dos Vingadores não existe mais, o MCU perdeu seu centro visual e aquele lugar que você vê na tela e já sabe, é aqui que tudo acontece. Então os X-Men podem ser essa nova âncora, inclusive já apareceu até um detalhe curioso que você não deve saber. Um lema em latim na mansão: Fiat Lux, Fiat Vis. Sabe o que quer dizer? Que haja luz e que haja força. Meus tempos de advogado agora serviram para alguma coisa para saber o latim aqui. Primeiro, que lema mais pomposo. Eu adorei, hein? Eu vou usar agora pra minha vida. Fiat Lux, Fiat Fix. Segundo, isso não é decoração de cenário, tipo aquele quadro com Live, Laugh, Love que a sua tia tem na sala, sabe? Isso é construção simbólica. A Marvel não tá apenas fazendo um filme, eles estão construindo um novo eixo, uma nova identidade visual, filosófica e narrativa pros próximos 10 anos do MCU. Então assim, o MCU já tá plantando os mutantes. E agora vem a parte interessante. A Marvel não vai simplesmente lançar os X-Men do nada. Eles estão preparando o terreno. É como aquele churrasco que o seu tio organiza, sabe? Que coloca um pãozinho de alho, depois se enche de linguiça, e depois você comer aquela picanha gostosa. Então eles estão aqui te introduzindo devagarzinho. Parece que nada tá acontecendo, mas ele tá marinando a carne desde sexta ali, comprou o carvão, ligou pra açougueiro. Quando você chega no domingo, tá tudo prontinho ali. Mas esse plano existia desde sempre, galera. A Marvel é esperta. É o Homem-Aranha Brand New Day pode apresentar uma jovem mutante com poderes telecinéticos no nível Jean Grey. Se isso for verdade, ela pode ser a primeira peça do novo tabuleiro mutante. E essa personagem já estaria confirmada em Secret Wars. Coincidência? Não parece. Coincidência na Marvel é tipo dizer que o Pix caiu na hora certa por acaso. Não foi acaso, galera. Alguém planejou isso, alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Isso pode significar que os novos X-Men vão nascer durante o Guerras Secretas. Não antes e nem depois. Durante. Isso é muito estratégico por um motivo que muita gente não fala. Se os X-Men nascem dentro do evento mais importante do MCU desde Ultimato, eles não são introduzidos como os novos personagens. Eles chegam como protagonistas de uma nova era. É a diferença entre o jogador que entra no segundo tempo para completar o banco e o jogador que entra no segundo tempo, faz 2 gols e vira o jogo. A Marvel quer X-Men que entre para virar o jogo e seja o que vai levar eles ao estrelato de 2028 até 2038. Senhora Marvel, lá de 2022, Kamala foi oficialmente chamada de mutante. Em She-Hulk e Wonder Man, a gente viu o DODC perseguindo pessoas muito diferentes e aprimoradas. Agora você pensa comigo aqui, troca o termo aprimorado por mutante e troca o termo MCU
por Record. Brincadeira. Você já tem o conflito central da saga mutante, porque até hoje a Record deve ter uma briga judicial com os mutantes do MCU. Brincadeira mais uma vez, galera, que essa piada é muito boa, pelo menos pra eu que tenho 30 anos. Sabe quando você arruma a casa antes de uma visita, você deixa ali tudo bonitinho, limpa, tal, lava a louça, joga tudo no quarto, fecha a porta e finge que tá tudo organizado? A Marvel fez exatamente o contrário. Ela foi jogando as peças pela casa inteira e só agora a gente tá entendendo que tava tudo no lugar certo. E é isso, abre espaço para sentinelas, leis antimutantes, tecnologia Stark reaproveitada para rastrear o GNX e um estado muito paranoico. E se o primeiro grande vilão da saga mutante não for o Magneto, mas sim o próprio governo, eu ia gostar muito mais desse enredo, porque o Magneto como vilão a gente já viu muitas vezes, tem vários filmes bons e filmes que a gente prefere até esquecer. Mas um governo democrático perseguindo uma minoria com tecnologia de ponta, isso aí não é ficção científica não, galera. Isso é o jornal da semana passada com computação gráfica bem feita. Tem a regra dos mutantes também. Tem uma possibilidade muito forte da Marvel estabelecer uma regra muito simples. Se você nasceu com seus poderes, você é um mutante. Você é um mutante? Isso explicaria Kamala Khan, Namor, talvez Wanda, Franklin Richards e até Peter Quill podendo ser reinterpretados. Sabe aquele momento em que você descobre que o personagem que você achava que era de um tipo era de outro tempo? A energia do Darth Vader é o pai do Luke em todo o universo MCU. Exceto que em vez de ser pai, você sempre foi um mutante. Imagina, se fosse isso acontecesse no Star Wars, você ia receber esses parabéns. Nossa, eu sou um mutante agora e eu não sabia. Isso cria um negócio muito poderoso. Os mutantes sempre existiram, só estavam dormindo por aí. Ou então, Guerras Secretas vai recriar todo esse universo. E essa nova realidade, os mutantes sempre fizeram parte da história. Isso permitiria um reboot suave, sem apagar o MCU, mas expandindo ele. É tipo o Windows Update que instala enquanto você dorme, a atualização do seu iPhone. Você acorda de manhã, tudo parece muito igual, mas por baixo dos panos o sistema inteiro foi reconstruído. Em Guerras Secretas é o Windows Update lá do MCU. Agora a gente vai para as 3 origens possíveis para explicar os mutantes no universo MCU. E cada um tem implicações completamente diferentes. Vem comigo, vamos ver se está acompanhando o raciocínio. A opção 1. Sempre existiram e estavam escondidos. A opção tava na sua cara o tempo todo, seu otário. Tipo descobrir que aquele personagem coadjuvante da primeira temporada era o vilão principal. É bem elegante, exige um trabalho retroativo do roteiro, pode até fazer sentido, então é um dos palpites que tá se falando por aí. Opção 2. Foram despertados pelas explosões das Joias do Infinito. Essa opção, efeito colateral do Thanos, né? O homem já fez o suficiente. Acabou com metade do universo, agora criou uma raça inteira de mutantes. Valeu, Thanos! Muito útil. E aí tem a terceira opção, que é o Guerras Secretas recriando todo o universo dos mutantes integrados, que pode ser o mais interessante, assim, sabe? Permite reiniciar sem apagar nada do passado, um elenco novo, jovem, e também um planejamento todo de uma década. É a opção CEO experiente chegando numa empresa com problema. Não demite todo mundo, não queima tudo, reestrutura, reposiciona e segue em frente. Kevin Feige é CEO. E aí tem a estratégia real da Disney como corporação. Porque por trás de cada decisão criativa da Marvel tem uma planilha de Excel e alguém pensando como pode fazer dinheiro em cima disso. E provavelmente com várias abas, com filtros, com gráfico de pizza, e numa delas está escrito X-Men igual a próximos 15 anos de receita. Porque pensa comigo, a Marvel precisa de uma nova franquia âncora. Homem de Ferro acabou, Capitão América original saiu, Viúva Negra morreu, o Thor tá numa fase meio indefinida, então os Vingadores eram personagens individuais que acabaram se unindo, e os X-Men são um conceito coletivo desde o início. Então assim, galera, isso é ouro. Ouro, 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 ouro. Pensa no ponto de vista da Disney. Com os Vingadores, você precisa convencer o público a amar cada herói individualmente antes de juntar todo mundo. É tipo montar um grupo de pagode. Você lança um cantor solo, depois o outro, depois você junta os dois, depois você adiciona o cavaquinho. E é difícil de dar certo. Mas se você tá assistindo aí, você deve ter criado seu grupo de pagode da escola que era pra ser um sucesso, mas aí teve briga no grupo, sempre rola essas coisas. Enfim, você lança o grupo direto e vai trocando os integrantes conforme o contrato vence. É uma franquia com substituição embutida no DNA. Filmes, séries, spin-offs, jovens talentos, parques temáticos, tudo isso a Disney quer algo que dure 15 anos. Os X-Men permitem isso. É um universo dentro do universo. E aí a gente vai para a parte mais crítica do processo. Tem um risco. Repetir a fórmula da Fox. Você deve saber do que eu tô falando. Os filmes da Fox tinham 2 estados, ou muito bom ou muito ruim. X2 é ótimo, X-Men Dias de um Futuro Esquecido é ótimo, X-Men Apocalipse também existe, se você quer chamar isso de existir, né? Se o MCU for só mutantes odiados, Magneto é vilão, Wolverine é o centro, vai parecer mais um remake, encheção de saco e tal. É tipo lançar a versão 2024 de uma música que
todo mundo já conhece, mas com a mesma batida, a mesma letra, só com uma produção mais cara. As pessoas vão ouvir, mas não vão salvar a música no Spotify. A Marvel precisa atualizar seu discurso. Hoje o mundo discute vigilância governamental, polarização, fake news, manipulação midiática. E aí você imagina um governo usando tecnologia para mapear geneticamente a população? Imagina redes sociais inflamando medo contra os mutantes. Imagina o tio Rodolfo, meu tio de verdade, no grupo do Zap. Os mutantes da China estão dominando Taiwan. Cuidado, passa pra frente, senão você vai ter um problema aí. É um vírus que tá dominando o mundo aí, que os mutantes. Meu tio Rodolfo, se você entra na lista de transmissão dele, você vai sofrer um problema. Curinha de caveira, tudo, você vai ver. É um problema, tio Rodolfo. Todo mundo tem seu tio Rodolfo na família. Então isso não é uma ficção científica. Isso é um mundo real com CGI. Se a Marvel tiver coragem de ir pra esse lugar, a saga mutante pode ser a fase mais relevante do MCU desde a saga do infinito. E aí, agora a gente vai pra parte mais interessante, que existe todo um impacto cultural em torno disso. Os X-Men sempre foram metáfora. Preconceito, exclusão, medo do diferente. E o Stan Lee criou os X-Men em 63 como uma metáfora do movimento pelos direitos civis. 60 anos depois, a metáfora só ficou mais atual. Triste, mas muito útil para a narrativa. E em 2028, isso precisa ser ainda mais complexo. Hoje, o medo é amplificado pela tecnologia, várias narrativas manipuladas, conspirações digitais, leis emergenciais, e se a Marvel souber explorar isso, a saga mutante pode ser a saga mais madura do MCU. E agora a gente vai para a conclusão. A saga do multiverso é uma transição. A saga mutante pode dominar a próxima década e, diferente dos Vingadores, os X-Men vivem em conflito constante. Não é só salvar o mundo, é sobreviver dentro dele. E sinceramente, depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos, personagens que lutam para existir num mundo que não os aceita, nunca foi tão fácil a gente se identificar com esse tipo de narrativa. Então acho que é um caminho muito interessante. E aí eu quero saber de você. Você prefere os mutantes surgindo naturalmente? Você prefere um reboot total depois de Guerras Secretas? Ou a Marvel deve começar a plantar os X-Men já agora, em 2026, ou guardar tudo para 2028? Comenta comigo em @leozalco, em @playtv. Não importa se você é Team Magneto ou Team Professor X, não importa se você achou que Apocalipse foi subestimado ou um lixo absoluto. Hoje a gente é uma comunidade unida pelo amor do MCU e pela raiva coletiva de Wolverine Origins. E não esquece, toda quinta, 9h30 tem Play News. Se inscreve no canal do YouTube da Play TV, acompanha a gente aqui toda quinta-feira. Um beijo pra vocês, eu vou ficando por aqui. Valeu!